te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã, mais uma vez, estou passando aqui para juntas, podermos meditar, continuar meditando na palavra do Senhor. Desde quinta-feira passada, a pastora Cris ministrou lindamente, poderosamente, a palavra do Senhor lá no culto de ações de graças ao Senhor, na casa da nossa querida irmã Ivanilza, onde o Senhor se fez muito presente. E hoje pela manhã, quando eu acordei, eu vim para o trabalho e o Senhor falou esse versículo ao meu coração, e daí Deus começou a ministrar ao meu coração, e eu queria compartilhar com você. Abra aí mais uma vez a sua Bíblia no livro de João, capítulo 9, e o versículo 36. Diz assim: perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele creia. Essa, a passagem é aquele cego, que o Senhor o curou, e esse cego, não sabendo, porque ele era um cego de nascença, o Senhor chega a ele, o cura, abre-lhe os olhos, e os fariseus questionam, a gente, ouviu a ministração muito bela, e questiona. Mas essa pergunta, quando o homem pergunta, ao Senhor Jesus, porque claro que ele responde segundo aqui, o que está escrito, segundo o que está escrito nesse livro, onde o Senhor, fala para o cego, diante daqueles questionamentos, que o cego estava tendo, sendo interrogado, na verdade, não julgamento, mas sendo interrogado. O Senhor diz assim: Jesus ouviu o que Jesus ouviu que o havia expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Ou seja, quando aqueles homens começaram, os fariseus, questionar, aquele cego, se na verdade ele era cego de nascença mesmo, como é que foi, quem o tinha feito esse milagre, e principalmente porque esse milagre havia sido, ocorrido em um sábado, e não se podia, pela lei judaica, se fazer qualquer coisa, cura, algum tipo de serviço, porque eles guardavam o sábado, E aí, diante desse acontecimento, aqueles fariseus querendo julgar, a atitude de Deus, o que o Senhor Jesus estava fazendo, ele começa a interrogar, porque se incomoda, muita gente se incomoda com o que Deus faz na sua vida, o tempo que Deus faz, a forma que Deus faz na sua vida. Vai se levantar muitas pessoas que vão sim, se incomodar com isso, vão questionar, como acho que no dia após, o culto, eu ministrei essa palavra, pessoas que vão querer questionar como foi que isso aconteceu, como foi que esse milagre aconteceu na sua vida, E simplesmente tem coisas que a gente só vai viver, a gente não vai conseguir saber explicar, E isso foi um dos pontos que Deus falou, que Deus falou ao meu coração sobre isso. Mas nessa manhã, o Senhor falou ao meu coração sobre reconhecimento, no sentido de, que eu vou explicar agora a você. Ele disse assim: quem é ele? Perguntou o homem.
né, perguntando para Jesus, né, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Quantas vezes nós, cristãos, nós que somos salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor Jesus, dizendo, repetindo a mesma coisa que esse cego fez, porque nós não conseguimos reconhecer que foi Deus que fez, que foi por intermédio do Senhor, mesmo os olhos desse cego sendo abertos, ele sendo curado, ele não conseguiu enxergar quem era Deus, a não ser que Deus, um segundo ponto que eu falei, né, se apresentou a ele, ele diz, eu mesmo que falo com você. E esse cego, ele vai, né, seguir ao Senhor Jesus. Porque até então, quando a gente vai ler o texto, você vai ver que ele diz que ele era um profeta. Ou seja, ele ouviu falar que Deus usava os profetas, né? E os profetas faziam milagres por meio do Senhor Jesus Cristo, né? Assim, porque Jesus operava na vida deles. Então, observe que quando esse cego, né, é expulso daquele lugar, Jesus ouviu que ele tinha sido expulso daquela cidade. O Senhor vai ao encontro dele e pergunta, né, para aquele cego, você crê no Filho do Homem? E ele perguntou, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Será que você, nessa manhã, está assim, está com a visão natural aberta, enxergando, mas tua visão espiritual está igual a essa frase daqui, desse cego? Quem é? Quem é ele para que eu possa o adorar? Que eu possa atribuir, né, que foi o Senhor que fez isso. Que foi por meio do Senhor. Muitas vezes, até crentes, viu, cristãos, têm vivido dia após dia, sem a visão, sem o reconhecimento que é o Senhor que fez isso. Nós víamos, né, acho que segunda, de um culto lá na casa da pastora Cris, né, assim, e nós estávamos lá, e quando a gente estava no carro, Deus tinha falado ao meu coração, né, a respeito, né, de algo, e porque muitas vezes nós pedimos, Deus cumpre, Deus faz, mas a gente não reconhece no sentido de gratidão, mas achamos que simplesmente é o curso da vida. Aconteceu porque fulano trabalhou, porque fulano ganhou, porque alguém deu a fulano, e a gente não reconhece, né? Estamos enxergando naturalmente, mas espiritualmente os nossos olhos ainda não foram abertos. E nós estamos, quem é ele para que eu o adore? Ou seja, Deus que fez, né? E eu lá na casa dela estava explicando. Existem pessoas que não entendem o trabalhar de Deus na minha vida, né? Assim, que muitas vezes o Senhor, né? Assim, me usa dizendo, alguém que quer culto na sua casa, alguém que quer agradecer ao Senhor pela bênção, né? Assim, porque muitas vezes, querido, você enxerga naturalmente, mas não consegue ter a visão espiritual e você está dizendo, quem é ele para que eu o adore? Foi ele que fez isso para que eu possa o agradecer, dar o culto de ações de graças, ser grata ao Senhor, ou seja, você não consegue enxergar que foi o Senhor que fez isso. Que foi o Senhor que fez essa bênção para a sua vida. Ou quando Deus está agindo na sua vida, você tem essa mesma frase, quem é ele para que eu o adore? A adoração é reconhecimento, né, daquele que pode fazer aquele que fez por você.
E muitas vezes, né, ontem na ministração que eu estava, né, teve alguns comentários, pessoas que falaram no privado comigo, né, assim, o quanto a palavra foi para a pessoa. E eu falei, amém, que bom que essa palavra seja para você, mas que tenha entendido na plenitude mesmo, né? Ou seja, será que você está passando, né, nesse abrigo? Ou você habita nesse lugar? Porque se você habita no esconderijo do Altíssimo, você tem essa proteção, você tem esse cuidado, né? A pessoa não respondeu, né, assim, não compete a mim, está questionando, mas que a palavra do Senhor, né, tenha feito, porque muitas vezes alguém quer ser igual como ontem eu falei, aqueles mendigos, tá chovendo, então eu vou para aquele abrigo. Não mora, passa por aquele abrigo. Esse cego, querido, né, diante desse milagre, ele até reconhece, vejo que ele é um profeta. Ele reconhece que o que aconteceu na vida dele foi por meio do profeta, foi por meio do poder de Deus, algo sobrenatural, algo que só o Senhor podia fazer. Mas será que hoje, nessa manhã, você está dizendo quem é Ele para que eu o adore? Para que nessa manhã você seja grato ao Senhor pelo fôlego de vida, por você estar se movendo, por você ter acordado, por você ter comido, por você ter se vestido, sozinho, sem dependência de ninguém, respirado, sem a necessidade de uma respiração artificial por meios mecânicos, né, ou por meio de aparelhos. E talvez você não esteja, porque você acha que isso é o curso normal. É normal, como a gente aprende, né, na anatomia e na fisiologia, né, são movimentos involuntários, né, assim, ou seja, você no desbraço se levante, é algo involuntário, o cérebro manda o comando e tal, tudinho, né, assim, não vou dar essa aula, né, mas, né, é involuntário. Então, será que você está vivendo assim, como se isso fosse involuntário? É normal eu me acordar, eu respirar, eu andar, eu fazer, e você está como esse cego, quem é ele? Ou seja, questionando onde ele está, o que ele fez, para que eu possa o adorar. Ou seja, eu só vou o adorar quando eu reconhecer que ele, quem fez foi o Senhor. Ou será que você está também como esse cego, mas porque você ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador da tua vida, como Senhor da tua vida, como Deus da tua vida, né? E simplesmente você diz, não, eu tenho por causa dos meus esforços, da minha sabedoria, né, do meu dinheiro, eu tenho isso. E você não reconhece que é o Senhor cuidando de você, porque tem alguém orando, né? Tem alguém, né, profetizando na tua vida, né, desejando, abençoando a tua vida, porque ainda você não o conhece. Eu não sei de que maneira você está utilizando essa frase. Eu não sei de que maneira você está respondendo ao Senhor Jesus, respondendo quem é Ele, para que eu o adore, né, e creia nele, porque não tem Ele como Salvador. Ou você que é crente, né, assim, mas ainda não agradeceu ao Senhor, não tem um coração grato, porque você não reconhece, não consegue enxergar que é o Senhor que tem feito isso na sua vida. E aí, diante do Senhor, você está questionando, diante até da pastora, mas que bênção é essa, pastora? Para que eu possa agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo. Não foi porque eu fiz isso, não. Não é porque é normal isso de acontecer. Será que você está assim? Você está cego, ainda espiritual, que não consegue enxergar, né? Outra passagem que veio muito forte ao meu coração é a passagem do cego, do paralítico, do tanque de Betesda, né? Observe
que da mesma forma o Senhor está diante daquele paralítico. E observe que ele não consegue, ele está paralisado no seu problema, na sua dificuldade, que ele não consegue, né, perceber, se mover o seu coração a adorar o Senhor, né, como o cego de Jericó, né, o cego Bartimeu, né, que ouvindo a multidão, ele pergunta, o que é isso? Que alvoroço é esse? É Jesus de Nazaré passando, e ele põe-se a gritar, porque ele sabe, é Jesus de Nazaré, ele faz milagre, ele muda história, ele muda e ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o Senhor manda o chamar. Mas tanto esse cego de Jericó sabe que era por meio do profeta, né? Achava que era um profeta que tinha feito isso, sabia que era por Deus que poderia ter acontecido esse milagre. Mas o Senhor falando com ele, diz, você crê no Filho de Deus? E ele diz, quem ele é, Senhor? Para que eu adore, para que eu creia, para que eu adore ele, para que eu creia nele. Aquele paralítico do tanque de Betésia, ele estava lá e o Senhor Jesus vai para ele há 38 anos. 38 anos que ele estava preso, não se movia. O Senhor vai diante dele e o Senhor diz, por que você está aí, né? O que é que você quer? E ele diz, Senhor, é que toda vez que a água é agitada, não tem quem me leve ao tanque. Era Jesus que estava ali com ele, mas ele não conseguia. Ele não era só paralítico fisicamente, mas espiritualmente ele estava paralisado, que ele não podia avançar para buscar essa presença do Senhor, para buscar a esse Deus que dizia, Senhor, és tu. Tu pode até mandar, não precisa nem a água agitar. Se o Senhor disser como o Senhor disse, pega o teu leito e anda. E a Bíblia diz que imediatamente ele andou. Imediatamente ele andou. Precisou as águas ser agitadas. Precisou alguém levar ele para que ele fosse curado daquela paralisia. Não, o próprio Deus estava ali com ele, falando com ele. Nessa manhã, não sei como você está respondendo, né? Dando uma de João sem braço, né? Ou de desentendida, né? Qual é esse milagre para que eu possa agradecer, para que eu possa reconhecer que foi Deus que fez? Eu não sei em que ponto desta pergunta está chegando a você, mas eu sei que Deus, assim como falou com a minha vida, Ele fala com você. Ele está falando com você, né? Que pode realmente estar falando porque você realmente não conhece ao Senhor Jesus. Mas também, você que conhece o Senhor Jesus está desapercebido os cuidados de Deus, os feitos de Deus pela sua vida, pelo que Ele está fazendo por você. Você acha que isso é comum, é natural, né? O que está acontecendo, o que está passando na sua vida, e talvez você esteja dizendo, mas qual é a bênção, pastora, que eu tenho que agradecer? Que eu posso adorar por meio da minha gratidão ao Senhor? Qual é, pastora? Não sou eu que vou precisar te dizer, mas que nesta manhã, né, você possa dizer, Senhor, eu não quero ser só curada exteriormente, naturalmente, mas eu quero ser, Senhor, curada nessas áreas da minha vida que eu não consigo enxergar, né, que é o Senhor que faz, que fez, que faz, né, e fará na minha vida, e por isso eu quero te adorar pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor fará na minha vida. Que Deus muito, muito abençoe a sua vida. Você tem um dia de excelência na presença do Senhor Jesus. Que você
medite nessa palavra, né? Que você peça ao Senhor, né, a clareza, a cura, né, espiritual, da visão espiritual, para que você enxergue, para que você veja, né, com os teus olhos espirituais, né, o que o Senhor está fazendo por ti, que está fazendo por mim, né? Nessa manhã eu fui analisando e eu fiquei pensando, né? Eu disse, quantas vezes, né, a gente está achando que até é o normal, né, é o de todo dia, e a gente está dizendo, qual bênção é essa para que eu possa agradecer, né? Que Deus muito, 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 muito abençoe. Obrigada, pastora Cris, obrigada, Camila, né, pelas palavras, tá certo? Deus abençoe a vida de vocês também, tá bom? Seja um agente abençoador, né, assim, transmita essa palavra, né, assim, de conhecimento mesmo, de reconhecimento, né? Obrigada, Ivanilza, também. Deus abençoe a sua vida. De reconhecimento, né, do que Deus está fazendo, né, na sua vida. E se você não consegue enxergar, pede nessa manhã, Senhor, né, assim, abre os meus olhos, porque quando Deus percebe que aquele homem, né, ele não sabia quem estava falando com ele, até porque ele era cego de nascença. Ele não sabia quem era Jesus. Ele ouvia os milagres de Jesus, mas observe que Jesus diz algo para ele: sou eu quem falo com você. É o Senhor falando, né, a você, a mim nesta manhã, por meio da sua palavra, tá certo? O instrumento ele vai usar quem ele quiser, né, a forma que ele quer, mas ele está falando comigo e com você por meio da sua palavra. Que Deus muito abençoe a sua vida. Tenha um dia de excelência, cheio da bênção do Senhor. Amém?